sejam bem-vindos ao podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brondizio e hoje o nosso tema é luto gestacional e neonatal. Eu tenho aqui comigo hoje a minha colega de profissão, a Regina Leal. Regina, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Ana. Prazer é meu. Muito Legal. gostoso nesse momento aqui conosco. Muito bom. A Regina também é uma colaboradora aqui da Clínica da Intrinse. Já está com a gente há quanto tempo, mais ou menos, Regina? 3 anos. 3 Ainda anos? 3 Nossa, anos. eu pensei que era um pouco menos. Já. Que legal, muito bom. Uhum. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, mas antes eu queria que você se apresentasse, me dissesse por que a psicologia, por que você escolheu essa profissão. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, Regina. Tá. Então, a minha primeira graduação, minha primeira formação é em administração hospitalar. Exerci por um certo tempo e quando eu completei 40 anos, eu falei, vou me reinventar. E eu fui para psicologia. Hoje eu tô com 52 anos, não tenho problemas de idade. Hoje eu tô com 52 anos, eu acho que é até bacana falar a idade para mostrar que a gente sim pode se reinventar depois de uma certa idade. E aí eu cursei a psicologia, 5 anos, da psicologia fiz pós-graduação em neuropsicologia, especialização na terapia MDR. Conforme eu fui atendendo os pacientes, eu percebi a necessidade de algo mais. E aí eu também cursei uma pós-graduação em medicina chinesa. Então, assim, o paciente não estava bem, eu consegui fazer todo um trabalho, faço um trabalho também direcionado nesse aspecto. Então, eu trabalho o emocional e o físico, né? Eu até consultei o nosso CRP e tal, e eles realmente afirmam que é uma terapia complementar. Então, não temos problemas com isso. Legal, a acupuntura, inclusive, ela já está em muitos convênios, né? Sim, vários convênios, também questão de reembolso, e tá fluindo. Eu acho que é uma técnica que vai crescer dentro das instituições. Legal, muito bom. Você disse que você fez a pós em neuropsicologia, né? Assim como Isso, também agora em MDR, que eu vou querer que você isso. explique um pouquinho pra gente. Aham. Mas eu acho legal a gente falar sobre a sua abordagem de atendimento também, porque a gente sabe que dentro da psicologia existem várias frentes de atendimento que nada mais são do que Aham. técnicas um pouquinho diferentes, né? É por isso que Sim. muitas pessoas falam que cada psicólogo trabalha de uma forma. E eu Aham. queria que você falasse um pouquinho sobre a TCC e a psicologia comportamental. Falo. É uma das abordagens da psicologia assim mais famosas hoje em dia, né? Aham. Então, a teoria de Aaron Beck, né, que era um Aham. neurologista e psiquiatra, né? Se eu não me Psiquiatra. engano, a técnica foi a abordagem da TCC, ela foi criada por uma referência ali do behaviorismo radical, né? E Isso, e isso. das teorias cognitivas, se eu não me engano, acho que na década de 60, né? Isso, E por que isso. você escolheu essa abordagem, Gina? Olha, como a minha primeira formação é administração, o bacana da abordagem cognitivo-comportamental, que é o que eu gosto também, que eu me familiarizo, é que ela é Trava-língua. trabalho. Ela é direta, então ela tem um começo, meio e fim, Sim. né? E dentro desse processo de começo, meio e fim, no fim, porque a gente atua diretamente na queixa apresentada, naquilo que está trazendo desconforto para o paciente, neste fim eu posso direcionar esse paciente para uma outra abordagem. Perfeito. Tá? Uma Legal. psicanálise, uma junguiana, dependendo da abrangência que o paciente quer buscar. Então, assim, a psicologia, ela é ciência, então independente da abordagem, independente do segmento, como já acontece na nossa prática clínica, a gente pode sim fazer troca do paciente. Aqui na Intrinse a gente tem essa dinâmica que é muito gostosa, né? Eu já fiz com alguns dos nossos colegas aqui, terminou a TCC, que é aquela causa que estava angustiando o paciente, quer conhecer um pouquinho lá do inconsciente, voltar um pouco mais lá no passado? Vamos lá para a psicanálise. Tem umas questões de sonho, tal, não sei o quê. Quem sabe Jung pode te ajudar? Então, assim, eu gosto de fazer esse direcionamento para mostrar para os nossos pacientes que é uma clínica integrada e que a psicologia, ela é ciência. Como ciência, a gente pode trabalhar em vários aspectos, em várias abordagens.
Ah, E eu o adorei. objetivo é único, né? Que é qualidade de vida para o nosso Exatamente. paciente. Eu falo, né, que são caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. Eu adorei ouvir isso, Exatamente. porque eu acho que, assim, às vezes, né, quando a gente está ali no processo de graduação, talvez por uma imaturidade da gente como aluno, tal, Uhum, assim, não uhum. sei se foi só uma percepção minha, mas conversando com outros colegas também, às vezes parece que fica aquela coisa, não, a minha abordagem é melhor, não, a minha é melhor, a minha é melhor, enquanto todas são tão maravilhosas, assim, São na minha opinião, todas e eu, são e eu percebo muito maravilhosas. esse processo mesmo que, dependendo do momento da vida que a pessoa tá, Sim, e o que ela tá buscando, sim, as abordagens elas vão se falando, né? sim, E a gente pode transitar entre elas também, e né? fala. Na época que eu cursei, eu fiz nós fizemos um estudo com uma colega, eu TCC e minha colega psicanálise. Sei. E atendemos a mesma pessoa em dias distintos, com Uhum. testes, com tal. E aí, no final, só que nenhuma viu o trabalho da outra. No final do trabalho, Uhum. nós sentamos com o supervisor e ele falou: tá vendo? É isso. Mesmo a psicanálise, a TCC, o denominador foi exatamente idêntico ao diagnóstico Que final que eu legal. cheguei, a condução do tratado e o dela também. Então, assim, dá para a gente explorar todos os aspectos, né? E o nosso grupo é muito gostoso porque é flexível e assim, o paciente não é meu, o Exato. paciente é da clínica. Então, assim, a gente pode fazer ele circular dentro da clínica de uma acordo forma com harmoniosa, né? tudo para o bem dele, né? Para a harmonia dele. Eu Exato. acho que é legal a gente também, como profissional, assim, por isso que é muito importante a gente também estar sempre em processo terapêutico, em supervisão, porque a gente tem que largar o nosso ego mesmo, o nosso orgulho, Sim, com né? certeza. Então, ó, Com talvez certeza. aqui vão conseguir te ajudar melhor, até por uma especialização, uma pessoa que tem mais repertório num assunto específico também, né? Não, com certeza, com certeza. E assim, a gente voltando um pouquinho para cognitivo comportamental, a cognitivo é tudo aquilo que eu aprendo, o que eu penso, a minha atenção, os meus pensamentos. E aí, o que nós na abordagem fazemos? O paciente chega com a causa, com base na causa, eu vou trabalhar, estimular o pensamento dele para que ele possa pensar efetivamente se os pensamentos dele são reais. Então, a gente trabalha no modelo cognitivo: situação, pensamento, sentimento, comportamento, inclusive reações fisiológicas. Perfeito. Com base nisso, eu consigo direcionar se o paciente seria bacana o paciente procurar um psiquiatra e o psiquiatra ter uma validação diferenciada, e assim a gente moldar os pensamentos disfuncionais, tentar trazer do polo negativo para o positivo, para que ele possa encontrar a harmonia que ele deseja. Perfeito. E a TCC tem, assim, né, as técnicas mais famosas, como o registro de pensamento disfuncional, né? Isso, A isso. desensibilização sistemática, que eu acho Sim, incrível, é muito maravilhosa. bacana. As Trabalhamos aqui técnicas. um paciente com desensibilização, É muito bom para ele fobia, com né? claustrofobia. Então, eu cheguei a trabalhar com ele em todas as salas. Nós estávamos ainda na outra Ah, que casa, que tinha legal. umas salas menores, umas Sim. maiores. Então, eu chegava e qual que a sala estava vazia e tinha uma que era bem menorzinha, que era da estética. E eu cheguei a entrar naquela sala com ele, ele, uau, consegui ficar, foi Ah, muito que incrível. bacana. Então, assim, você leva a pessoa na onde realmente está angustiante e faz com que ele molde aquele pensamento para Encare poder o ter uma medo, vida né? leve, né? Com certeza. Muito bom, muito legal. E as técnicas de relaxamento também, questionamento Relaxamento, socrático, né? Então, respiração, aham. concentra a sua mente em você. Então, assim, é bem bacana o trabalho. Putz, que legal, muito Uhum. bom saber disso e até por isso que a TCC é um sucesso, né? É um É um sucesso, é sucesso. um sucesso. E esse começo, meio e fim amplia ainda muito mais, porque ele não fica aqui, ele vai. Sim, Aí vai embora, deu ruim, volta, sabe para quem voltar e para onde voltar, sim, sabe? É uma alta, a gente fala, "Ah, como assim dar alta para o paciente?" Mas é uma alta que, se ele sabe que se ele for lá e alguma coisa modificar, ele volta. E volta, viu? eu Volta. imagino. Ixi. Mas é muito legal mesmo, porque eu acho que assim, todo mundo, né, pensa demais. Muita gente fala, eu penso demais. Fala, será que é só você? Né? A nossa cabeça trabalha muito. E eu acho que Aham, assim, quem sabe, né? É até interessante que atendendo adolescentes, a gente vê que algumas escolas já têm, por exemplo, aula de projeto de vida, inteligência emocional. Então, aham. quem sabe num futuro próximo aí.
a gente vai ser orientado desde cedo a como lidar com os nossos pensamentos, porque Exatamente. acho que a psicoterapia, ela tem essa função, né? A nossa intenção não é deixar ninguém dependente da gente, Não, com mas é certeza. justamente ensinar a pessoa a saber lidar com o pensamento dela, Saber né? lidar, Não saber ficar refém, lidar. né, do próprio Aham, pensamento. exatamente, Muito bom, muito exatamente. legal. E daí a gente também tem a especialização em MDR, que tá, assim, MDR. ganhando uma força recentemente, né? Eu andei dando uma lida e eu vi também que também foi criada por uma americana nos anos 80, né? Isso. Com a intenção de trabalhar o transtorno de estresse pós-traumático. Exato. Só que hoje já se amplia a várias outras demandas. Se amplia, se Como que aplinha. funciona, Rê, a técnica? Então, a terapia MDR, ela é uma abordagem voltada para nós estimularmos o trauma, nós entramos no trauma, abrimos a caixinha de Pandora, a pessoa revisita aquela questão e depois a gente vai moldando cognitivamente para que a pessoa saia daquela questão e consiga resolver. Por que acontece a memória traumática? A pessoa está sempre trazendo para o presente. Então, não é MDR, a gente faz estimulação cerebral, hemisfério direito, esquerdo, o racional e o irracional. Então, o que a gente faz com essas estimulações? Trabalha para que essa informação vá para o passado. Perfeito. Esquecer, o paciente não vai esquecer. A pessoa não vai esquecer do que aconteceu, mas aquele acontecimento não vai ficar mais no presente. Aquele grau de emoção, ele diminui. E diminui. A gente costuma falar, quem já teve dor de dente, por exemplo, você sabe a intensidade que é uma dor de dente, mas depois dela tratada, você não vai sentir mais. Mas você lembra da dor, né? Mas você não sente. E a terapia MDR faz justamente isso. Você sabe que você viveu o trauma, você sabe que foi impactante, sua cicatriz está marcada no seu corpo. Só que a gente faz com a informação, joga para trás. Vai para armazena, guarda, fica quietinho e não vai mais fazer parte do seu presente impactando no seu cotidiano. Perfeito. É uma abordagem dinâmica, ela é curta, ela é uma psicoterapia breve, você não fica muito tempo com o paciente, porque ela é bem focal também e dá uma qualidade de vida melhor para ele, que é o objetivo, né? Sim. Eu vi que até no caso, assim, de realmente catástrofes, né? Abuso sexual, né? Acidentes, assim, traumas bem, né, densos mesmo, ela atua de uma maneira, assim, sensacional. Mas é claro que, assim, né? Acho que até por isso que expandiu para outras coisas. Dor não deve ser medida, né? Não deve ser Então, medida. às vezes algo que para mim, nossa, mas tá sofrendo por isso, é muito pouco. Imagina, né? Isso não existe. Eu acho que para a pessoa, aquilo às vezes tem uma dimensão. Sim, né? e não está vinculado só ao estresse pós-traumático, pode estar coisas pequenas do dia a dia, sabe? Um relacionamento tóxico, que depois você não consegue mais interagir com outras pessoas, um luto, que apesar de o luto ser uma coisa que não é tão passado, ele é presente, mas você consegue moldar para que possa ser acolhido, você acolher o seu próprio sentimento, sabe? E conseguir viver sem aquela outra pessoa do seu lado. Então, assim, não só realmente catástrofes, mas coisas do cotidiano também. Legal, muito bom. E a acupuntura, que é essa técnica da medicina chinesa? O que você me fala? A acupuntura é aquela questão também. Ela é neural. Tanto que a pessoa fala, acupuntura dói? Não dói. Mas a acupuntura dá um choquinho. Por quê? Porque na hora que eu insiro a agulha, ele vai fazer uma conexão neural. Que aí entra a neuropsicologia, para a gente entender um pouquinho do funcionamento. A dor, você sente a dor aqui no dedinho, mas é o seu cérebro que está mandando o comando da dor. Então, na hora que eu vou inserir a agulha, ele vai estar energizando o corpo para que aconteça o processo da cura. E aí, ele vai trabalhar os neurotransmissores que também estimulam o processo. Então, para alivio de o anti-inflamatório, a dor crônica, a imunidade é trabalhada. Então, assim, é bem bacana. E aí, dá para a gente fazer trabalho também por questões emocionais. Porque, por exemplo, a depressão é neural. Ela é química, por isso que a maioria das vezes o paciente vai no psiquiatra e toma medicação. Então, com a acupuntura você também faz. A gente não anula de forma alguma o tratamento ocidental. Sim. Ele é complementar. No caso de um paciente com câncer, eu não vou falar paciente, não vai fazer quimioterapia. Vai. A acupuntura vai fazer o quê? Vai minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia.
e buscar a qualidade de vida, que é o que a gente vai focando nisso Sim. mesmo, né? E normalmente aquele pontinho que é o pontinho, né, que tem que trabalhar é o que dá um choquezinho, é o que você falou, né? É o choquezinho, é o choquezinho. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho que assim, de qualquer maneira, né, essa coisa aí da trajetória profissional, você que está aqui com a gente há 3 anos, como que você sente, assim, como que é estar na Intrinse para você hoje, assim, essa família que a gente criou? É interessante que, assim, o trabalho do psicólogo, gente, muitas vezes ele acaba até sendo um trabalho um pouco solitário, né? Porque apesar de a gente estar junto, fica cada um na sua salinha, Fica cada um na sua né? A gente tem muita salinha. troca diária, né? Mas não entre a gente, né? E às vezes a gente se cruza nos corredores e tal. Uhum. E é muito gostoso ver que, assim, a sensação que eu tenho é que aqui meus colegas, né, na clínica, todos gostam muito do que fazem, Gostam. né? Uhum, E uhum. hoje você é feliz na psicologia, Regina? Ah, muito, muito feliz. A Intrinse para mim foi um presente, foi um divisor de águas na minha carreira como psicóloga. E essa dinâmica toda que a gente vive é muito gostoso, porque o processo terapêutico começa ali na recepção, com as nossas meninas. Com certeza. A Bruna e a Ana, elas já fazem aquele acolhimento, aquele direcionamento. Então, o paciente, independente da emoção que ele chega ali, a gente já começa a trabalhar dentro da sala. E nós temos uma equipe bem gostosa, né, de trabalhar, apesar de não conseguirmos parar para conversar, mas as nossas reuniõezinhas são sempre muito boas, né? Sempre. Sempre muito boas e eu acho que todo mundo é leve no que faz. Temos os nossos problemas, óbvio, Claro. somos seres humanos, nós sentimos também, nós choramos também, viu, gente? Com certeza. Mas assim, a gente tenta trazer de uma forma leve, né? E a Intrinse para mim é um presente do destino. Que bom, que legal, muito bom. Bom, e eu acho que agora a gente pode direcionar, né, que hoje o nosso tema, hoje eu convidei a Regina para estar aqui para poder falar sobre, né, luto neonatal e gestacional. Hoje existe uma estimativa que nasçam mais ou menos, né, bebês mortos, né, 2 milhões de bebês mortos por ano no mundo, né, de acordo com os dados da ONU. E o que você acha desse tema, Regina? Assim, é muito comum para você no consultório? Como que você leva essa questão? É comum, infelizmente, né? É um assunto comum e eu como mãe, eu como profissional, entendo perfeitamente. O primeiro momento que eu acompanhei pacientes com esta queixa, fez muito sentido para mim aquela frase de Jung, quando você tocar uma alma humana, mesmo com conhecimentos, com teorias, com práticas, seja uma outra alma humana. Então, quando eu atendi pessoas com esta queixa, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Eu acolher aquela alma, de mãe para mãe, de profissional para profissional, com teorias, práticas, mas assim, você acolher. É empatia, o pessoal romantiza a empatia, então eu não vou sentir a dor dela nunca. Mas eu vou acolher aquela dor, Com certeza. acolher aquela dor, acolher aquele sentimento, acolher aquela perda, a significância que aquilo é para ela, né? Então, assim, a abrangência é muito além disso, né? De tratar de um luto, que nós temos as etapas do luto que a teoria diz que é revolta, aceitação, depressão, barganha, são as 5 fases que eu não falei na ordem exata, porque, né? Mas assim, tem as etapas para um luto, e o luto não se resume só, assim, a gente generalizando dentro dessa perspectiva, não é só alguém morreu, mas é a perda de um trabalho, é o término de um relacionamento, são fases que a pessoa precisa viver. Agora, o luto materno é algo muito simbólico, porque existiu uma conexão da mãe com a criança. Mesmo que a criança tenha ficado 1 mês, 2, 3 na barriga, existiu uma conexão, sangue com sangue foi trocado, alma com alma foi trocada. Então, assim, o luto materno, o neonatal, o puerpério, o perinatal, diversos temas são trabalhados, ele é extremamente significativo. Não é um luto que, vai passar, tem outro bebê que vai passar. Não, ela é mãe. Ela é mãe de um colo vazio,
ela é mãe de um sonho que não realizou, né? Então, assim, e aí a mãe passa por esse luto e só que ela não é só enterrar o bebê, ela tá com o colo vazio, ela tá com a mama com bastante leite, que ela tem que esvaziar aquele leite no chuveiro. Então, assim, é um luto solitário. É um luto solitário, ela tem cicatriz, ela tem estrias, ela tem flacidez. Ela E passa por assim, todos os processos, passa né? por todos os processos e sozinha, sem contar que todos os sonhos e planos que ela fez com aquela criança. Sim. Muitos sonhos, muitos planos. E cada ano que passa, mas tem um tempo para acabar esse luto? Não tem, porque cada ano que passa, ela sabia que dentro dela, ela sabia que ela tinha uma expectativa, um plano com aquele filho. A festinha de 1 ano que não aconteceu, de 7 anos, de levar na escola, de levar numa faculdade, de entrar numa igreja casando. Então, assim, é um leque de sensações que ela vai levar a vida inteira. Então, assim, nunca falar para a mãe, você tinha um filho. Não, ela tem um filho. Sim. A maternidade é irreversível. Ela tem aquele filho. Então, assim, esse acolhimento, esse olhar, esse cuidado que tem que fazer quando você for atender uma mãe, quando você for acolher uma mamãe de colo vazio, tem que ser muito abrangente, sabe? Tem que Sim. ser assim de coração para coração mesmo, de alma humana para alma humana, né? Sim, com Para que certeza. para que essa mãe possa seguir de uma forma leve, esquecer jamais ela vai esquecer. Eu tenho um filho, teu Deus, tenho um filho carnal e um filho anjo, que hoje existem vários termos, né? O anjo, filho estrela, e assim, que ela dê o nome que ela quiser, porque é a forma dela arrumar um consolo para aquela dor que ela vai sentir para sempre. Às vezes com menos intensidade, mas para sempre ela vai sentir. Com certeza. Essa coisa, né, também é interessante a gente falar dessa diferença, né, que quando a gente fala do luto gestacional, é do bebê que ele, né, vem a óbito ainda na barriga da mãe, né, e o luto neonatal, ele pode ser tanto precoce como não, que é ali a partir do momento onde o bebezinho nasce, né, que às vezes tem situações de morte súbita, enfim, Exato, né, e que exato. acaba sendo muito doloroso também. Eu andei lendo bastante sobre o assunto e eu vi o quão existe um déficit de informações a respeito desse tema, justamente por se tratar de um luto muito simbólico, é o que você falou, né? Porque acaba que a mãe, ela sente uma dor muito grande também por essa dificuldade de caracterizar isso, porque a criança, por não ter vivido muito tempo com ela, né, assim, não ter experiências, fotos, enfim, fica meio descaracterizado esse luto, né, como se aquilo fosse, talvez, não fosse algo tão importante, né, não é nem que as pessoas, elas não falam, tipo, você não tem que sofrer, mas, assim, exige da mãe um processo de retorno à vida normal, de uma maneira muito rápida, e isso não acontece. Não tem como. Até mesmo as empresas, né, as pacientes que ficam, que tem essa perda, que não tem uma gestação completa, tal, tem essa perda, as empresas exigem que a pessoa volte ao trabalho e que volte com a mesma cabeça de que saiu. Não tem como, nunca mais ela vai conseguir voltar com a mesma cabeça, né? Então, assim, até mesmo parte das empresas pegarem mais leve, né? Sim. Pegarem mais leve, respeitar, porque não é um luto comum, é um luto diferenciado. Quem está em volta, quem está inserido no dia a dia da pessoa, não vai sentir jamais igual ela sentiu. Sim. Por conta de toda essa conexão que teve, né? E a gente sabe que, de acordo com essa questão trabalhista, né, então até 22 semanas não é contada a licença maternidade, né? Então a mãe ela tem uma licença remunerada de 2 semanas apenas. 2 semanas apenas. Né? E 2 depois semanas disso, de apenas. 22 semanas, daí ela consegue pegar a licença maternidade, se for da escolha dela, Da né? escolha dela, exatamente. A maioria das mães optam por voltar, né? Não pegam 120 dias, Eu mas imagino. até para ocupar a Ocupar a cabeça, cabeça, exatamente. ter um outro direcionamento e tal. Mas ela tem o direito de sair se ela quiser. Sim. E acho que assim também, a questão do procedimento pós, né, a perda do filho, é o que você até
falou, assim, do corpo, né? Aham. Inclusive, a mulher, ela fica muitos dias, muitas vezes, sangrando, né? Sim, É sim. orientada dentro dos hospitais essa coisa da doação do leite Do leite materno, materno, né? isso. Então, a gente sabe que quando é um aborto, né, que é o espontâneo, que ocorre, se eu não me engano, até a 12ª semana, Isso. ela pode fazer um procedimento que é como se fosse uma aspiração do útero, né, Uhum, tanto manual quanto elétrica, uhum, que é feito de maneira ambulatorial, é um uhum, procedimento um pouco mais simples. uhum. Mas depois disso, daí já muitas vezes tem que acontecer o procedimento cirúrgico da curetagem, né, que é a raspagem Exatamente ali isso, dos para restos poder que limpar ficam mesmo o útero, no tirar, útero. porque acredito que já tenha formado a bolsa, né? Então já tem que tirar a bolsa, tudo, para poder limpar bem o útero dela e se preparar para uma próxima etapa, né? Exato. E assim, é claro que daí a gente falar disso, a gente tá falando de um erro médico gravíssimo, né? Mas a gente escuta falar e sabe o quão é importante fazer isso com um profissional e, enfim, num local Sim, realmente especializado, um local que sim, tem ali, sim, né? sim. Porque às vezes acontecem ocorrências de, nesse procedimento da curetagem, né, furar o útero e isso pode, Uhum. inclusive, estragar o sonho ali daquela mulher Sim, sim, de ter sim. uma outra gestação Sim, sim. Por isso posteriormente. que estando num lugar especializado nisso, com profissionais capacitados, é importante ser colocado, é importantíssimo. Sim. Até uma coisa interessante também que eu acho legal de falar, que seria esse acolhimento inicial dos profissionais de saúde, né? Então, a gente sabe que hoje na maioria dos hospitais existem psicólogos, né? Uhum, uhum. E não é querendo puxar sardinha, mas vindo deles a gente confia um pouquinho mais. Mas, Confio. assim, é muito legal, né? Os hospitais onde também oferecem realmente um treinamento também para os profissionais, né? Assim, para os profissionais de Sim, enfermagem e tudo, sim, porque aquele primeiro acolhimento é fundamental. é Na clínica a fundamental. gente escuta muitos relatos, assim, né, de pessoas que muitas vezes carregam o trauma por muitos anos da maneira como foi feita, né, essa Uhum, abordagem no hospital. aham, Então, às vezes, alguma coisinha que você fala, né, você até falou uhum. dessa coisa às vezes um espirro ali Um fora de espirro, hora, né, dentro de um um trauma tão espirro grande. fora. Exatamente, a mãe está impactada, ela está impactada, emocionalmente falando, cognitivamente mesmo, os pensamentos dela estão a milhões. Então, assim, é cautela e respeito acima de tudo, né? Se você respeitar aquele momento, você pode ficar quietinho no teu canto, Sim, com né? E a certeza. mãe consegue passar por esse processo de uma forma um pouco menos traumática, né? Sim. E a gente sabe que, assim, dentro do luto, né, é importante essa coisa do ritual, né? É claro que é super relevante que qualquer profissional envolvido na situação deixe o caminho aberto para que a mãe, né, Sim, e se tiver sim. um marido, enfim, a família Aham. escolha o que vai ser feito. Então, se não tiver vontade de ver o bebê, enfim, de fazer o ritual ali de enterro, tudo, e Uhum, velório, tudo bem, essa escolha deles, né? Jamais uhum. forçar, mas orientar o quanto é importante fazer a simbolização desse filho, né? Sim, sim. Na cognitivo comportamental eu trabalho bastante essa questão. Então, assim, a mãe é quem é que vai dar o start se vai tirar as coisas do bebê, do quarto do bebê, o que foi planejado para ele ou não. Cabe, Uhum, cabe permitirem que a mãe faça isso, sim. né? Para que a mãe vá se desprendendo disso. E se a mãe resolver não se desfazer de nada, respeite. É o momento dela. É o momento dela. E gradativamente ela vai trabalhando essa questão. Eu utilizei muito essa questão de você reviver mesmo a criança, sabe? Fiz uma técnica com uma paciente dela sentir o bebê de novo mexendo em sua barriga, ela se despedindo dele, coisa que ela não conseguiu fazer. Então, assim, faça neste momento no processo terapêutico, se despeça do seu filho, tem foto, não tem foto, vamos colocar no porta-retrato se você assim quiser, mas pode trazer as lembranças, porque é uma forma de ir superando todas as memórias que teve com a criança, traz, põe no porta-retrato, faz vou fazer um pedestal, faça. Se esse é o desejo do seu coração, faça. Ai, mas a família vai criticar. Não importa. O luto é teu, o luto é individual, o luto é subjetivo, ele é individual. Sim. Quanto tempo isso vai durar? Não importa, é dela. Uhum, É dela, a conexão é dela, o luto é dela e precisa ser respeitado. sim. Precisa. E do jeito que ela achar melhor.
Com foto, sem foto, com brinquedo, sem brinquedo, com berço, sem berço, é do jeito que ela achar melhor. É no tempo da mãe. Sim. Né? Então, assim, mais do que nunca é respeitar este momento dela. Legal. Para que ela possa superar, para que ela possa se desejar, se preparar por uma próxima gestação. Ou não, também é a opção dela, exclusivamente dela. Então, assim, são etapas significantes mesmo para ir moldando todo aquele sentimento que é monstruoso, né? Eu até vi que tem alguns hospitais que tem uma primeira metodologia de acolhimento que oferece para a mãe a possibilidade de não só estar trocando o bebê, como, né, uma caixinha que leva o carimbo da placenta, né, a pulseirinha do hospital, você pode tirar um tufinho de cabelo do bebê se ele tiver, né, a touquinha que ele usou. E também a gente sabe essa São coisa... memórias, né? Memórias, exatamente. E assim... A gente vê como talvez uma possibilidade de um luto indo num sentido mal elaborado quando, por exemplo, acontece essa coisa da negação do bebê e às vezes a substituição, né? Até a questão do nome ser reutilizada numa outra gestação, né? Exatamente. Tanta gente não faz homenagem a atriz, atores e tal. Por que não homenagear o filho? Sim. Colocar o mesmo nome. Ah, mas Regina? Pode. Se a ela mãe quiser, desejar, pode. Sim. pode sim. Se for trazer conforto, pode. Sim, mas assim, tendo essa elaboração do que aconteceu anteriormente, né? Não essa negação como se não tivesse ocorrido. Levando em consideração que um filho não substitui o outro. Exato. Ela vai estar homenageando o filho com o nome do outro, mas um não vai substituir o outro jamais. Sim. Ela não tem um filho, ela tem 2 filhos, só que um é anjo. Sim. Um é anjo, um é estrela, um é cometa, o termo que ela quiser usar. Mas é filho, não foi filho, ele é. Exato. E sempre será. É irreversível isso. Né? Então... Legal, bacana. E assim, é interessante a gente pensar também no papel da família, né, nisso tudo. Então, a gente sabe que a gente até estava conversando sobre isso, sobre essa conexão que a mãe tem com o filho, justamente por, né, ela gerar ali, né? Então, a mãe, mesmo se não acontece da gravidez evoluir a ponto de sentir, né, os chutes do bebê e tal, justamente por isso que você falou, das expectativas que são criadas, das alterações até do corpo, hormonal. Então, a conexão da mãe com o filho, ela é imediata. Agora, e a conexão do pai com a criança, né? Que normalmente vai se dar só depois daquela criança materializada ali, depois que o bebê nasceu. Então, quão complexo deve ser também, assim, né? Para a mãe conseguir passar esse sentimento para o marido. E será que ele tem esse entendimento? Como que você vê isso, Rê? Olha, é um trabalho de formiguinha, né? Porque, assim, o pai acaba que não entende a durabilidade... não entende 100% a durabilidade daquele luto. É o que eu falo, a mãe teve a conexão com a criança, elas trocaram sangue, né? Então, assim, o pai é aquela questão, depois que se materializou, que ele vai falar, ah, realmente, ou quando pôs a mão na barriga, o bebê mexeu, tal. Mas, assim, a conexão, acho que se dá, eu tive um paciente que foi pai recentemente, ele assistindo isso, ele vai saber que é ele. Ele falou que quando ele olhou a primeira vez na carinha da filha, falou, é minha filha, surreal, não acredito nisso, sabe? Aquela coisa. E assim, ele tem uma paixão pela filha, que é uma coisa assim gostosa de ver. E é essa ligação, o pai vai ter essa ligação neste momento, quando bater o olhinho lá, olho com olho, e falar, é meu, saiu de mim, né? Então assim, e numa perda acontece isso. Aí, se o bebê já nasceu morto, o pai não vai conseguir nem ter aquela conexão de pegar o bebê quentinho no colo, né? Então, e muitas das vezes não vai nem conseguir pegar mesmo o bebê. E vai passar, vai sentir, vai sofrer, vai, claro que vai. Sempre sofre, sempre, mas a proporção é menos. Menos no que diz respeito a essa conexão materna com a criança, tá? Que obviamente a gente não tá aqui para julgar quem sente mais, quem sente menos, sim, né? Muito pelo contrário, mas é nessa dinâmica que eu quero dizer que a conexão da mãe é muito mais forte. O pai vai sentir? Vai, mas não é na mesma intensidade da mamãe.
né? Os irmãos vão sentir? Vão, mas não é na mesma intensidade da mamãe, até porque seria uma outra pessoa que estaria ali com eles, né? E essa outra pessoa é um anjo, né? Então vamos sempre colocar dessa forma, é um anjo, é alguém que vai estar ali olhando por eles de alguma forma. E a gente sabe que a mulher, a partir do momento que ela engravida, né, é aquela enxurrada, né, de hormônios. De Então, hormônios. né, a gente tem ocitocina também, que é algo que muito se fala que é esse hormônio do amor, do afeto, do cuidado, né? Então, a partir do momento que a mulher ela engravida, até a criança completar 2 anos, mais ou menos em média, uma característica muito forte da ocitocina é essa coisa do instinto de proteção, né? Que é, inclusive, um hormônio mamífero, né? Então, eu fico pensando aqui, né? Como deve ser ter uma enxurrada desse hormônio, mas não ter o que proteger, né? A criança. Então, assim, deve ser um sentimento muito complexo, né? Estar nessa posição. E você cita também a questão dos outros filhos. Eu acho que é muito interessante, até aproveito para falar um pouquinho sobre a questão da dor, né? Porque eu acho que, de um modo geral, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho como sociedade de aceitar os processos de dor na nossa vida, né? Porque o que a gente percebe muito também são pais que evitam de sofrer na frente dos filhos. Então, assim, essa coisa velada, né? Então, a gente perdeu um membro da família e parece que meus pais não estão sentindo, mas assim, a criança percebe que eles não estão bem. Percebe, nossa, mas eles por que são muito ocultar a espertos. dor, né? Eles são muito espertos, muito espertos. Sempre falo, ó, senta, explica o que é a morte, explica como que funciona, quais os sentimentos. Ah, vou chorar na frente do meu filho, não posso chorar. Pode chorar sim, a criança precisa saber que você está passando por uma etapa. Exato. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele não vai entender. Entende porque existe essa conexão materna com a criança, mesmo depois que saiu da barriga, né? Sim. Então, assim, ela vai perceber. E criança é muito esperta, ela olhou para você, ela já sente que tem alguma coisa errada, né? Então, assim, conversa sobre o luto, explica sobre a morte, para que até possa preparar ele para o futuro dele, porque no futuro a criança vai se tornar um adulto e ele vai ter vivência com esse tipo de experiência. E mais do que isso, é importante ele saber administrar essa questão. Com certeza. Acho que dentro do processo do luto, né, que é o que você falou, o luto ele é vivenciado em diversos momentos da nossa vida, né? Muito se fala sobre luto quando o assunto é morte. Claro que, né, talvez seja o momento onde mais fica evidenciado as fases, né, desse luto. Mas é claro que se você também, né, sofre uma decepção aí amorosa, enfim, um negócio que precisa fechar, enfim, a gente vive vários processos do luto durante a vida, né? E eu acho que, assim, desde o começo onde você nega tudo aquilo, e você passa por um processo de raiva, de barganha, de depressão, até você ter uma aceitação, né? Eu concordo muito quando você diz, eu acho que, assim, a maneira como a gente se expressa para as crianças vai refletir nos adultos que eles vão ser. Sim. Então, né, você poder sentir essa dor livremente dentro do seu lar, para que esses filhos vejam que no futuro, quando eles sofrerem algo similar, ou enfim, algum desconforto, né, eles possam liberar essa emoção, né? Porque o grande problema, que inclusive a gente sabe que vai remeter a problemas de ansiedade, depressão, é justamente essa coisa do segurar demais, né? Exatamente. E nós pais temos essa tendência de poupar os filhos do sofrimento. Então, assim, obviamente, eu não vou descarregar também todos os problemas nas costas dos filhos, mas eles precisam saber o que está acontecendo na dinâmica da casa. Não adianta a gente colocar um pano, fingir que nada está acontecendo, porque eles têm percepção e eles vão ver que tem alguma coisa ruim acontecendo. Então, mais do que nunca, é a gente poupar menos. Se eu fosse psicóloga quando meus filhos eram pequenos, porque a gente é assim. Eu lembro que no curso, na graduação, quando eu tive a disciplina Melanie Klein, Winnicott, eu falei, gente, por que eu não estudei isso antes de ter filho? Porque algumas condutas tomaria diferente, né? Então, assim, mas ok, é um aprendizado. Né? Então, assim, eu não consegui fazer com meus filhos, hoje eu ensino com meus pacientes. Então, assim, dá para moldar, dá para a gente tornar tudo muito mais fácil, né?
É simples? Não, claro que não, Regina, de forma alguma. Uhum. Mas a gente consegue ir trabalhando gradativamente. Legal. Tava até falando antes da gente começar aqui pra Rê, né, que não é meu lugar de fala, porque, né, eu não sou mãe. É verdade. Acho que um dia ainda vou ser, mas não é o momento ainda. Mas, pelo que a gente escuta, né, não só estudando, como na vivência com os pacientes e com os amigos, colegas que têm filho, o que a gente sabe é que ser mãe é sentir culpa, né? É verdade. Fala, poxa, será que eu errei? Eu errei acertando, acertei errando? E tudo bem, gente. Não tem manual de instrução, né? Não vem com manual de instrução. Você vai errar muitas vezes, você vai acertar muitas vezes, achar que tá acertando e tá errando. E tudo bem, faz parte. Eu acho que a vida é isso, é um aprendizado, é uma evolução, e a gente pode sim ir driblando tudo isso, né? Dentro de uma perspectiva que a sociedade prega ou não, mas dentro da tua casa você pode sim modificar e as coisas serem menos pesadas, né? Não, e assim, acho que não só pela sua evolução, claro, profissional, de conhecer a Sim. psicologia, mas também a sua evolução como um indivíduo, né? Sim, Eu acho que com assim, certeza. existe, né? A gente vê esse padrão de culpa nas mães, mas assim, não existe estado que elas vão se colocar que elas vão atingir a perfeição, porque nós não somos perfeitos, né? E eu acho que é muito importante a gente estar conectado com as nossas intenções, né? Que são sempre as melhores, né? Numa relação que é saudável, né? E eu Sim, acho com que certeza. acertar 100% a gente nunca vai, e acho que a gente vive também um processo de entender com a nossa maturidade que os nossos pais também tiveram pais, né? E eles também têm os traumas deles. E a gente tem que, né, ser menos duro com os nossos pais e com nós mesmos, né? Exatamente, exatamente. Minimizar as culpas, né? Às vezes eu vejo as mães chegando aqui tão desesperadas, que eu atendo bastante adolescentes. Sim. Eu falo, mãe, lembra um pouquinho quando você tinha essa faixa etária? Uhum. Vamos voltar um pouquinho lá no seu passado, sabe? Exato. A gente tentar resgatar isso, porque hoje ela é mãe, mas um dia ela foi adolescente, um dia ela foi criança, o pai é a mesma coisa, né? Então tentar voltar, mas as gerações estão diferentes, não sei o quê. Ainda bem que estão diferentes, porque existia um processo de evolução no mundo de uma certa forma, né? Cada um encara de uma perspectiva diferente, mas eu acho que nós evoluímos, temos tecnologia, então, assim, a abrangência é muito grande, né? Então, assim, tentar carregar menos culpa nesse processo, né? E é interessante a gente ver essa questão dos conflitos geracionais, né? Porque normalmente a geração atual, que está na média idade, tende sempre a carregar um discurso de que a minha geração era melhor. Essa geração comete erros, essa geração ela não sabe o que está fazendo. Só que eles relatam também ter ouvido isso na época dos pais dele. Então é muito bom quando você fala, tenta puxar eles um pouquinho para trás. Lembra quando era você? Como que era, né? Lembra quando você falava da sua mãe? Então, Sim. hoje a sua filha está falando de você. E assim, tudo bem, isso acontece mesmo, né? E vamos seguindo. Legal. São ciclos. Com certeza, ciclos. Ciclos. E, Rê, o que você acha a respeito dessa questão, por exemplo, de mulheres que não só já passaram uma vez, né, pelo luto neonatal e gestacional, como várias vezes, né? A gente vê que tem casais que vivem uma batalha, tipo, de anos a fio para tentar engravidar e para tentar poder ter um filho. O que você acha sobre isso? Assim, que hora que você acha que é a hora de realmente parar? O que você pensa a respeito disso? Ai, Ana, eu não posso nem assim dar uma opinião qual o melhor horário, momento da pessoa parar, porque é muito subjetivo. Vai muito do que a mãe sente, da intensidade do desejo, da intensidade de toda a dinâmica que envolve, inclusive de dinheiro, para aquelas que tentam com a gravidez, o FIV, gravidez artificial, tal, é muito subjetivo. Vai muito do coraçãozinho dela até, sabe? Do marido também, da disponibilidade deles. É difícil falar, a gente conhece relatos aí de mães que perderam vários filhos, foram várias tentativas, vários sofrimentos. Quando uma conhecida chegava, ai, tô gestante, a gente olhava assim e falava assim, agora a gente comemora, a gente fica feliz, fica triste, a gente fica meio perdido com relação a esse acolhimento, porque a gente sabe qual é o desejo do coração daquela mãe. Então, assim, mais do que nunca, a própria mãe é que tem tem que tomar essa decisão,
qual o momento de parar, ou nunca desistir também, né? Ou nunca desistir isso. também. Se esse é o sonho, que se de repente ela não conseguir gestar, de repente vamos para uma adoção, mas assim, existe um leque de possibilidades aí para suprir essa questão, né? A gente ouve muito falar de você terceirizar a barriga também, né? Com o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, você terceirizar a barriga. Tem pessoas que acham muito complexo isso, mas tem pessoas que tudo bem, principalmente se pega alguém da família, uma irmã ou a própria mãe, né? Então, assim, existe um leque de possibilidades, mas a pessoa precisa amadurecer e estar bem consciente de todas os pós e os contras dessas decisões, né? Então, assim, não consigo ter uma resposta Sim. assim, martelar, porque é bem subjetivo Não, mesmo. com certeza. Acho que é importante esse amparo de profissionais capacitados de saúde, de um modo geral, né? Exatamente, Não só para esse exatamente. acolhimento emocional, para a Exatamente. pessoa ir avaliando, né, o E processo que ela está isso, vivendo, e a né? gente deixar que a mãe realmente faça a escolha. Essa escolha, Eu sim. vou mostrar para a mãe o leque de possibilidades, aí ela é quem vai ajustar. É aquela questão que a gente sempre fala, né? Nós psicólogos não temos a pergunta e nem a resposta para Sim. o paciente. O paciente vai chegar com a pergunta, com a dúvida, e ele também vai ter a resposta. A gente só vai direcionar para que ele encontre a melhor A gente resposta. vai abrir possibilidades, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente, é isso. A gente sabe que, assim, hoje, o que leva, muitas vezes, a expor, né, uma família a esse processo de consecutivamente, né, várias vezes, né, chegar a perder aí um filho, muitas vezes podem ser variações genéticas incompatíveis, né? Hoje a gente vê muito também essa questão da idade, porque antigamente era muito comum você ter filho cedo, né? Quantos anos você tinha, Rê, quando você teve seu primeiro filho? Eu tive a Carol com 26 anos. 26 anos. Até que, assim, né, uma idade bacana, né? Porque antigamente a Eu gente casei escutava com falar. 21, o pessoal, que novinha, mas antigamente o pessoal casava até mais cedo ainda, né? Mas Eu casei aproveitou com bem, 21, poxa. esperei 5 anos, tive Legal. a Carol, 3 anos depois eu tive o Léo. Legal, muito Então bom. aí, já adultos também. E a gente vê que hoje, por causa dessa coisa, né, das mulheres elas estarem evoluindo socialmente, né, em querer focar na profissão e tudo. Inclusive, existem alguns índices que dizem que hoje a média de filho por casal é um ou nenhum. Ou Então, nenhum, muitos casais optam por não ter. Conheço que bastante que normalmente optam por não ter, né? Eles são pais de pets, né? E assim, e tudo bem, porque Claro. faz parte dessa dinâmica atual, né? Sim, Mas dessa muitos evolução, né, da sociedade também. Exatamente, muitos optam por não ter. E daí, assim, as mulheres que acabam optando por ter um pouco mais tarde, né, então acima dos 35 anos, a gente já vai tendo algumas déficitzinhos, né, na reserva ovariana da mulher. E muitas vezes, né, acaba favorecendo esse processo aí, né, do feto que pode, enfim, sofrer algumas alterações também uterinas, hormonais, né? A gente sabe que a SOP também, né, que a síndrome do ovário policístico pode vir ser um agravante também para o favorecimento aí, né, do óbito gestacional. É claro que daí, né, inclusive existe essa estimativa que acontece muito mais em países de baixa renda por causa também uma questão nutricional, por né? uma questão também em relação a cigarro, álcool, drogas, né? Então, eu acho que não é um público nesse sentido que hoje a gente aqui atende, né? Exato. Eu acho que as pessoas que a gente atende que passam por isso são pessoas que são bem instruídas, né? E não é por uma negligência que elas venham a perder o filho, né? Mas é orgânico mesmo, é organismo. Sim. É organismo. Né? Legal. Então, que bacana, né? É isso, mas é muito bom estar falando sobre esse assunto. Mas assim, nessa coisa também da hora de parar, né? Eu concordo absolutamente que é algo subjetivo, mas é interessante ver como também é criada muita expectativa em cima de um filho, né? Nessa coisa de muitas vezes você sanar os seus vazios existenciais em cima daquele filho, né? Exatamente. Eu estava até lendo a respeito dessa coisa também do histórico do amor, né? Do como o amor evoluiu como sociedade. Então, a gente sabe que a família moderna ela vai aparecer por volta mais ou menos de 1770, quase 1800, porque antigamente as pessoas tinham um filho e não iam nem no velório. Olha que loucura, né?
E hoje a gente evolui para uma sociedade onde a criança, né, ela é realmente, assim, algo Sim, que a gente tem muito cuidado e a muito gente, cuidado. né, destina muito amor, até quando não é seu, né? É verdade. Então, a gente vê também que, né, a linha de pensamento cristã foi muito importante para gerar esse cuidado da sociedade com as crianças, né? Aham. Então, a igreja vem para criminalizar mesmo, né? Quem, tipo, não cuida das crianças ou Uhum. negligencia as crianças Uhum. e aos poucos aí, como eu disse, depois de mais ou menos 1700, a gente começa já a ver um movimento de Estado resguardando as crianças, a pedagogia não, a linha de atendimento de medicina mesmo, né? Especialidade de medicina que cuida das crianças, a Pediatria. pediatria, exato, tinha me Aham, fugido do nome. Pediatria. Ela é criada, então Aham. hoje a gente está num outro momento onde as crianças realmente elas são prioridades para a sociedade, né? Sim, sim, são. Existem muitas expectativas, muitos sonhos, planos, né? Sim. Mas fundamentalmente eu venho trabalhado também com as mães sobre isso. Legal. Lembra-se que a expectativa é tua. Quando ele entrar na adolescência, quando ele começar a tomar rédeas da vida, as suas expectativas podem ser que não sejam alcançadas, Uhum. porque ele vai traçar aquilo que ele deseja para ele. E tudo bem. Eu falo, tudo bem, mãe. Ele precisa, assim, eu falo, por mais dolorido que seja, você está de parabéns, porque você construiu, permitiu para que ele desenvolvesse a personalidade dele e traçasse o caminho dele. Sim. Então, assim, respeita. Com certeza. Respeita e acompanha. Aí os papéis. Aí vai chegando uma fase que os papéis começam a se inverter. O filho vai cuidar dos pais. Com certeza. Não necessariamente, tá? Mas muda um pouquinho a dinâmica, né? E a gente, assim, aqui na clínica a gente atende bastante adolescente, né? E é muito interessante ver realmente que, assim, esses pais que trazem para perto, né? Eles têm tudo, assim, com os filhos, né? Apesar da adolescência ser um período aí do desenvolvimento humano marcado por um afastamento, um pouco da família mesmo, Sim, porque é o momento natural. onde vai criar a parte social, os pensamentos individuais, né? Mas ao mesmo tempo é o que você falou. Eu acho que essa expectativa no outro, né? Do filho casando, tendo filhos, às vezes ele nem vai querer ter filho, né? Exatamente. Então é muito bom esse desprendimento. Esse desprendimento, né? As gerações mudaram. Antigamente você casava cedo, hoje em dia tá casando um pouco mais tarde e às vezes nem casando estão, né? Então, isso tudo bem. Exatamente. Tem diversidade de gênero, tem vários contextos atuais aí que a gente precisa se adaptar, né? E eu acho que hoje, quando você escolhe ter um filho, é legal levar isso em consideração, né? Que é o que você falou. Então, preparar essas expectativas até para que esse filho ele possa ser o protagonista da própria história dele, né? Da própria história, exatamente. Legal. E aí trabalhar, que eu acho que é um tema bacana aí para uma próxima. Com certeza, conflitos geracionais aí, né? Exatamente. Legal. E uma outra coisa também, que eu acho que é bem relevante para o nosso tema hoje, é como trabalhar, né, com um paciente aí, a continuidade pós esse luto para a tentativa de uma outra gestação, né? Como eu sei que você entende bem desse assunto, o que você acha disso, Rê? Olha, primeira coisa o trabalho que eu faço é trabalhar o organismo. A mente a gente vai trabalhando, as emoções a gente vai trabalhando dentro de toda essa perspectiva de dessensibilização, você entrar em contato novamente com o processo, entrar em contato novamente com toda essa questão e depois preparar o organismo, sabe? Ir atrás da sua equipe multidisciplinar, obstetra, ginecologista, se for questão da imunidade, um bom endocrinologista, porque envolve a questão de diabetes, tireoide e tal. Então, assim, você realmente se preparar para este momento, preparar o seu corpo. Eu fico aqui com a mente, cuidando da mente do paciente em todos os aspectos, mas é importante que a paciente também prepare o seu corpo, para que ela e o marido cheguem um momento e falem, estamos prontos para uma nova gestação. E assim, óbvio que iniciou a nova gestação, todos os medos, todas as inseguranças do passado vão voltar. Então, aí a Regina entra de novo. Pensa que é uma nova gestação, pensa que é um novo bebê e vamos trabalhando nisso. O que aconteceu no passado não vai repetir de novo. E assim, e se porventura o bebê vir a falecer, vai ser numa outra dinâmica,
pode ser que venha com uma outra condição fisiológica. Então, assim, para que não compare, nunca compare. Um nunca vai substituir o outro, uma gestação nunca vai ser igual à outra. Um filho nunca vai ser igual ao outro. Até gêmeos, eles não são 100% iguais. Sim. Então, assim, vamos moldando, moldando, moldando até que o bebê nasça. A ansiedade, a insegurança, Ela acompanha, né? vem acompanhando durante todo o processo gestacional. Mas a gente vai trabalhando a cabeça, vai trabalhando essas coisas de ansiedade. Como eu sou da medicina chinesa, eu também gosto de buscar um pouco da fitoterapia. Então, vamos para os chás, para os sucos calmantes, relaxantes, justamente para ir trabalhar o organismo. A mamãe não pode tomar mais nenhum tipo de remédio, Sim. sem prescrição médica, mas vamos para uma fitoterapia. E mesmo na fitoterapia tem que ter um cuidado, porque tem umas ervas, tem umas coisas que são abortivas Com também. certeza. Então, assim, não é ir lá, a tiazinha falou para você tomar tal chá. Não, mãe, vamos prestar atenção. Esse chá serve para quê? Uhum. Então, assim, tudo para poder tá amparando, tá direcionando a mãe para que tenha uma gestação tranquila. E a medicina tá aí com medicamentos, com várias possibilidades que possa estar conduzindo uma gestação de uma forma mais leve. É um trabalho de formiguinha, são 9 meses que a mamãe fica apreensiva e a Regina também fica. Uhum. Torcendo Até pra ouvir dar o choro certo. do bebê. Aconteceu, eu ouvi o choro do bebê, ai, chorei junto. Gente, chorei junto. É muito Imagino. gostoso de ver, de saber, sabe? Uhum. E hoje acompanhando a evolução de outros bebês. Você já vê a mamãe postando lá foto de 1 ano, de 2 aninhos, o bebê andando. Gente, é gratificante demais. Você saber que você começou lá da raiz e ver que teve todo esse processo evolutivo, né? E o melhor é o bem-estar da mãe, é a mãe conseguir se reconectar consigo de novo, dentro daquilo tudo que ela acredita ser o ideal, e se confortar com a situação. É um trabalho lindo, sou apaixonada. Que bom, que legal. Porque eu imagino isso mesmo, né? Assim, eu imagino o medo que essa mãe deve, né, acessar ao ter uma nova gravidez. Porque ao mesmo tempo que ela deve ficar muito feliz, porque é o que ela quer, né? Tá dentro do planejamento dela. E aí, se eu tiver que passar de novo por esse processo de dor, né? Então não é fácil, precisa desse apoio, desse suporte, né? Não, quando vai chegando nas semanas, no período gestacional, que teve o evento da perda, a ansiedade da mãe vai a mil. O suporte acaba sendo até um pouco mais do que uma vez por semana, justamente para a gente parando, acolhendo aquela dor. É um processo que realmente dura 9 meses, né? Até que o bebê nasça, até que tudo corra dentro do esperado. Legal. E uma outra coisa também, Rê, ontem a gente estava meio que, né, batendo um papo aqui nós duas e você falou que você conhece um grupo de apoio também, porque a gente sabe, né, de todo o tratamento pós que precisa ser feito, como você disse, de maneira orgânica para o corpo, e a psicoterapia, ela é, com certeza, né, um aliado aí para trabalhar o emocional para o pós, né, do ocorrido, seja para ter outro bebê ou não. Agora, também tem os grupos terapêuticos, né? O acolhimento de mulheres que já passaram pela mesma situação é muito bom. Exato. Aqui em São José nós temos um grupo, eu conheci não faz muito tempo, uma doula, que ela passou por alguns processos nesse sentido também, e hoje ela acompanha os nascimentos, tira foto, acompanha a gestante, é bem bacana. E tem um grupo que eu sigo, que eu tô sempre interagindo com elas também, me proponho de suporte voluntário, chama-se Grito Solitário. É muito bacana porque o próprio nome já diz tudo, né? Que é um sofrimento solitário. Então a mãe grita internamente sozinha. E assim, o objetivo é justamente acolher essas mães de colo vazio, que elas possam continuar sim falando do seu bebê, possam estar trazendo a lembrança dele, colocando os sonhos, as expectativas. Não aconteceu, mas ela pode imaginar. Pode continuar até que ela sinta menos dor diante da perda, né? Perfeito. É bem bacana. Legal. É lindo o grupo. Entra uma hora lá, tem tanto relato assim especial que aí só fortalece o nosso trabalho, sabe? Que dá para moldar e ajudar esse monte de mamãe aí. Sim.
E é legal, né? A gente tá conversando com pessoas que passaram pelo mesmo processo que a gente, né? Então, essa Sim. troca de ideias. Uhum. Então, é literalmente uma coisa do eu te entendo, né? Eu sei o que é Aham. estar nessa posição. Aham. Então, Aham. muitas vezes criam até muito vínculo entre si. E os Sim, grupos criam, terapêuticos são criam. E maravilhosos. uma ajuda a outra, né? As duas tiveram a mesma intensidade da dor e uma ajuda a outra. Eu, como mãe, nunca passei por um processo desse, mas como mãe, eu consigo sentir a dor, acolher a dor, mas no quesito materno, de maternar mesmo, né? Então, assim, é importante ter alguém que tem essa vivência um com o outro para poder também ter essa troca, sabe? Legal, muito bom. E Rê, a respeito do tema, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Ah, sim. Acolhimento, gente. Dos Acolhimento envolvidos, dos né? envolvidos, da família. Sem aquelas frases clichês, sabe? Ai, tem outro que passa. Ai, já é muito mimimi. Você tá fazendo isso para chamar atenção. Você quer o foco em você. Ah, para com isso. Para. Vamos jogar essas falas, principalmente de mulheres, sabe? Jogar essas falas no chão. Se você não tem o que falar, abraça. Abraça, acolhe. Se não consegue fazer isso, então não faça nada. Mas não atrapalha, porque a dimensão do sofrimento dessa mamãe é muito grande. Então, assim, se puder acolher, amém. Se não puder, faz nada não. Deixa ela quietinha no canto dela. Porque até automaticamente ela vai se isolar das pessoas justamente para evitar isso. Um mecanismo de defesa ela vai criar para poder. E não é porque ela não gosta da família, não é porque ela não gosta de fulano. Não, é porque ela está se preservando de falas, né? De falas negativas, de falas que não vai ajudar ela nesse processo de amadurecimento do luto. Sim. E acredito que é um problema, como eu falei anteriormente também, a gente, né, comentou agora há pouco sobre essa questão da dificuldade social em relação à dor, né? Eu acho que a dor, Sim. eu sempre falo para os meus pacientes, gente, dor tá nesse mundo por alguma função, dor deve ser sentida, né? Sempre que a gente vive algum processo um pouco mais denso na nossa vida, a gente percebe como psicólogo esse padrão, né? A pessoa que se entrega para a dor, ela tende a passar muito mais rápido. Agora, quem fica negando, né, a dor, esse processo ele tende a se estender um pouco mais, né? Exatamente. Então, é interessante, né, que, por exemplo, não só no sentido da perda gestacional e neonatal, é o que você comentou, essa coisa das frases, o que as pessoas falam, né? Tipo, vai passar, ou daqui a pouco você arruma outro, né? E é uma coisa que é muito comum também de se escutar quando você perde, muitas vezes, um parente também, já de uma idade mais avançada, sendo que nessa hora talvez tudo que você precisa é de um abraço. É um Você abraço. só precisa ouvir, né? Chora mesmo, eu tô aqui, se precisar, pode contar comigo, né? Porque eu acho que esse dia eu estava até comentando com uma colega, né? Acho que a gente é condicionado socialmente a isso desde que a gente é criança, porque assim, repara que quando uma criança ela cai e machuca, por exemplo, fica um monte de gente tentando apartar, né? Não chora não, não chora não. Sendo que, assim, por que não pode chorar? Ela se machucou, às vezes tá com o joelho sangrando, né? Ou às vezes quando tem também uma crise de raiva, porque a gente sabe que a gente às vezes leva uma vida, né? Até chegar à idade adulta para saber controlar os nossos impulsos. A criança ela é um ser imaturo, ela acabou de chegar, né? Então, assim, por que a gente fica, né, falando para ela não chorar, para ela não sentir, né? E isso reflete depois na vida adulta. A gente faz isso com os nossos amigos, com os nossos familiares. Em que momento eu posso chorar? Em que momento eu posso chorar? Sim, então não chora, né? Posso Calma, ter vai raiva, passar. eu posso. Sim. Mas é isso aí, desde a infância. É isso que eu volto lá atrás que eu falei. Se eu tivesse lido Melanie Klein e Winnicott lá atrás, não teria. Com essas questões que a gente acaba errando, que você erra achando que tá acertando. Achando que tá acertando. Né? Mas essa coisa do amor mesmo, né? Porque assim, você ama aquele ser incondicionalmente. Sim. Vê-lo sofrendo é uma coisa que tira quase que uma parte de você. Isso é verdade. Então não chora não, filho, né?
fica bem, vai Brincar, passar. brincar. Mas às vezes não é isso que você tem que dizer, né? Aham. Você só tem que, né? É o que a gente comentou sobre, nesse caso, se permitir sentir na frente de outros filhos também. Para que eles Aham. entendam que a morte é um processo, né, inerente ao ser humano. É verdade, A gente, verdade. né, vai ter que Começa com lidar uma com isso. plantinha, sabe? A criança é muito pequena, não dá, não vai entender. Ok, vamos começar com uma plantinha. A Sim. plantinha tem o seu tempo. Nascer, crescer e morrer. Então é tudo. Todo ser que respira, todo ser que tem vida, passa por esse processo. Então, com criança, é fácil você trabalhar dentro dessa perspectiva lúdica. Sim, Tem as etapas. sim. Então, assim, pode falar sim com a criança, pode abrir tranquilamente que ele vai entender. É, até porque perceber, ele percebe. Percebe, Né? ou se percebe, criança percebe tudo. Exatamente. Mas é isso, foi um prazer ter você aqui hoje. Ah, Tô muito pra mim é feliz uma pelo nosso honra. papo. Pra mim é Gente, eu uma indico honra. a Regina de olhos fechados. A gente super tem um trabalho de parceria aqui na clínica. Sim, temos. Excelente profissional. Então, assim, para quem tá buscando psicoterapia, hoje você atende adulto e adolescente, né, Rê? Adulto e adolescente. Legal. O carro-chefe é adolescente. É adolescente, né? As adolescentes. Ah, é a Regina. Regina. Vamos sim. esperar um pouquinho, a agenda tá cheia agora. Mas as meninas acabam chamando e dá tudo certo. Maravilha. Dá tudo certo. Legal. Então é isso, gente. Para MDR, para acupuntura, para psicoterapia Exatamente. com a abordagem do TCC, a Rê está à disposição, atendendo aqui com a gente. E Rê, fala pra gente as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar seu trabalho e conhecer um pouquinho mais. Ah, tá. Então, eu tô no Instagram como Psico Célia Regina Leal. Me sigam. Ok, tá no TikTok No também. Instagram. Ah, tô no TikTok, é mesmo, né? Então, assim, postando os videozinhos, brincando um pouco aí com essa tecnologia toda. E a minha filha tem me ajudado bastante, que ela é jornalista também, né? Então, agora é aquela parte que eu falo, que chega um momento que o filho também Começa a ajudar o pai. começa a ajudar o pai. Sim. E assim, tenham paciência, viu, filhos? Com certeza, tem que ter. Gente, mas é isso. Então, queria agradecer a sua presença. Eu Foi um prazer ter você agradeço. aqui hoje. Aproveito para divulgar também a minha página, né? Que legal. Que é o amplamente.psicologia. Também estou no Instagram e no TikTok. Que, aliás, eu sigo e, gente, escreve demais. Fala bem pra caramba, não é mesmo? Obrigada. Mas é isso, então. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Obrigada. Pronto. A gente vai.